Bem-vindo ao Literatura Digital. Com base em um estudo aprofundado sobre o processo de tomada de decisões, os autores desenvolveram um programa de 4 etapas, projetado para neutralizar as interferências e permitir que as nossas escolhas para solucionar cada problema sejam baseadas em parâmetros concretos, em questões reais. Esse conhecimento aumenta exponencialmente as chances de que aquilo que nos propomos a fazer terá um bom resultado. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. Gente que resolve. Como fazer as melhores escolhas em qualquer momento da sua vida. Chip Heath e Dan Heath. Os autores nos ajudam a eliminar o excesso de dúvidas em relação a nossas decisões. Em Gente que Resolve estão as mais novas estratégias e ferramentas que nos permitem fazer as melhores escolhas. São informações de extrema importância para quem precisa tomar a decisão certa, no momento certo, sendo eficiente, promovendo mudanças, estimulando as pessoas envolvidas e gerando muito mais confiança ao redor. Os grandes vilões e o processo MADE. Um processo de decisão normalmente é realizado em 4 passos: identificar uma escolha, analisar as opções, tomar uma decisão e depois viver com essa decisão. Em cada fase existe um vilão. Pensamento estreito. Steve Cole, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento de uma ONG dedicada a melhorar a saúde infantil usando a tecnologia, disse: sempre que você se sentir tentado a perguntar, será que eu deveria fazer isso ou aquilo? Pergunte-se, tem algum jeito de eu fazer isso e aquilo? Você vai se surpreender ao ver com que frequência é viável fazer as duas coisas. Em um de seus projetos, Cole e sua equipe procuravam um parceiro de design que pudesse ajudá-los a criar um dispositivo portátil capaz de mensurar o quanto as crianças se exercitavam. Normalmente, eles solicitariam uma proposta de cada empresa e fechariam um contrato com a empresa vencedora. Mas, em vez de escolher um vencedor, Steve Cole optou por promover o que ele chama de uma corrida de cavalos, reduzindo o trabalho para cobrir apenas o primeiro estágio do projeto e contratou 5 empresas diferentes para trabalhar independentemente nessa primeira etapa. Ele poderia escolher o design favorito ou combinar as melhores ideias de vários designers diferentes. Então, na segunda rodada de design, poderia descartar os fornecedores que não agradaram. Os autores dizem que, dessa forma, Cole combateu o primeiro vilão da tomada de decisões, a visão estreita, que é a tendência de restringir demais as escolhas. Tendemos a perguntar, devo ou não fazer algo, em vez de, o que eu poderia fazer para melhorar essa situação? A abordagem da corrida de cavalos envolve outro fator. Ao se reunir com as equipes, ele teria eleito um favorito. Apesar de saber que as pessoas com as quais ele tem maior afinidade não são necessariamente aquelas que criariam os melhores produtos, ele teria sido tentado a manipular a lista de prós e contras a favor dessas pessoas. Viés de confirmação. O autor diz que Cole poderia manipular a lista sem perceber. Nós temos o hábito de formar uma opinião sobre uma situação e buscar informações que reforcem essa crença. E esse hábito problemático, chamado de viés de confirmação, é o segundo vilão da tomada de decisões. Quando queremos que algo seja verdade, selecionamos fatos que reforçam aquela situação e tiramos conclusões baseadas nesses fatos selecionados. Este é um grande erro. Emoções imediatas. Quando temos uma decisão difícil a tomar, surgem diversos sentimentos. Começamos a remoer os mesmos argumentos na cabeça, nos preocupamos com as circunstâncias e mudamos de ideia diversas vezes. Os autores dizem que levantamos tanta poeira que não conseguimos enxergar o caminho adiante. Nesses momentos, o que mais precisamos é de perspectiva. Muitas vezes, enxergar a situação por outro ângulo nos dá clareza para tomar as decisões certas. Excesso de confiança. O autor diz que as pessoas acham que sabem mais do que realmente sabem sobre as tendências do futuro e confiam demais nas próprias previsões. Quando pensamos sobre o futuro, focamos nosso holofote nas informações disponíveis no momento e tiramos conclusões com base nessas informações, mas o futuro costuma surpreender. Não temos como direcionar nossos holofotes a fatos que desconhecemos.
Para que consiga tomar decisões melhores e para que possa aconselhar melhor seus colegas e entes queridos que precisam tomar alguma decisão, os autores apresentam o processo MADE. O processo MADE faz com que você concentre a atenção nas coisas que de outra forma deixaria passar, opções que poderíamos ignorar, informações às quais seria resistente e processos que negligenciaria. MADE significa multiplicar suas opções, adicionar uma dose de realidade às suas premissas, distanciar-se antes de decidir e estar preparado para errar. Os autores dizem que o modelo MADE basicamente faz com que você passe do holofote automático ao holofote manual, em vez de fazer escolhas com base apenas no que entra no seu campo de visão, emoções imediatas, informações em causa própria, previsões muito confiantes. Você ilumina por sua própria vontade pontos mais estratégicos e cantos obscuros. Multiplique suas opções. Evite a visão estreita. Os adolescentes são muito propensos à visão estreita, pois só enxergam uma minúscula parcela de todas as opções disponíveis, como terminar ou não o namoro. Os autores dizem que, no que se refere à tomada de decisões, as organizações são muito parecidas com os adolescentes. É preciso aprender a escapar da visão estreita e descobrir opções melhores. O primeiro passo nesta direção é aprender a desconfiar das decisões do tipo sim ou não. Muitas vezes você não percebe que está preso em uma visão estreita. Você pode começar o processo com algumas perguntas simples. Ao fazer essa escolha, do que estou abrindo mão? O que mais eu poderia fazer com o mesmo tempo e dinheiro? Outra forma de contornar a visão estreita é aplicar o teste das opções desvanecidas. Neste teste, em vez de adicionar opções, tiramos todas elas. Os autores dizem que quando as pessoas imaginam que não podem contar com uma opção, elas são forçadas a mover seu holofote mental para outro lugar. Enquanto não formos obrigados a procurar uma nova opção, provavelmente focaremos nas opções que já temos. Remover as opções pode fazer um grande favor às pessoas, fazendo com que percebam que estão presas a um cubículo dentro de um cenário enorme. Aplique o multitracking, o poder de considerar as opções simultaneamente. Em um estudo conduzido com designers gráficos, podemos notar o valor do multitracking. Foi dada aos designers a tarefa de criar uma campanha de anúncios de banner para uma revista online. A metade deles foi instruída a criar um anúncio por vez, recebendo feedback depois de cada novo design. A outra metade dos designers foi instruída a usar um processo simultâneo, onde cada um começava com 3 anúncios e recebia um feedback para todos os 3. Depois, em rodadas sucessivas, um anúncio era cortado, com os designers recebendo mais feedback para os 2 anúncios restantes, e na rodada seguinte, para um anúncio final. Todos os designers criaram o mesmo número de anúncios e receberam o mesmo número de feedbacks. A única diferença foi o processo, simultâneo versus um por vez. O processo fez uma grande diferença. Os anúncios da equipe de processo simultâneo foram considerados melhores pelos editores da revista e por publicitários, além de receberem mais cliques no site. Os autores dizem que os designers do processo simultâneo, ao realizar o multitracking, aprendiam algo útil sobre a feição do problema. Eles foram capazes de combinar os elementos bons e omitir os ruins. As pessoas que trabalham com uma única opção levam o trabalho para o lado pessoal demais, pois interpretam as críticas como uma censura de sua única opção. Por isso, o multitracking mantém o ego sob controle. Se o seu chefe tiver 3 projetos favoritos, ele tem mais chances de se manter aberto a um feedback sincero sobre eles. Mas se tiver só um projeto favorito, será mais difícil para ele ouvir a verdade. Para aplicar esse teste, você não precisa de um grande número de opções para melhorar suas decisões. Você só precisa de 1 ou 2 escolhas a mais. Encontre alguém que já resolveu o problema. Os autores dizem que, para escapar da armadilha da visão estreita, precisamos de opções, e uma das melhores maneiras de conhecer novas opções é encontrar alguém que já resolveu o seu problema. Se você tem problemas com um parente alcoólatra, converse com alguém que já passou por uma situação parecida. Se não souber como fazer para solicitar uma bolsa de estudo em determinada instituição, converse com alguém que já conseguiu. Outra opção é usar o processo Laddering Up para o inspirar, subindo gradativamente os degraus da escada.
À medida que subimos a escada, passamos a enxergar um número cada vez maior de opções de outras áreas, mas essas opções exigem saltos maiores de imaginação. A história de Fiona Fairhurst, uma designer contratada em 1997 pela Speedo, ilustra muito bem essa opção. Fiona recebeu a missão de projetar um traje de natação para aumentar a velocidade dos nadadores. Tradicionalmente, os trajes de natação vinham evoluindo para se tornarem cada vez mais lisos, apertados e leves. Mas Fiona quis ir além. É assim que minha cabeça funciona, ela contou a Dick Gordon em uma entrevista em junho de 2012. Se eu quiser que algo se mova mais rapidamente, tendo a analisar tudo o que se move rápido e os mecanismos que possibilitam a rapidez. E essa exploração a levou a se interessar por animais que se moviam rapidamente na água. Pouco tempo depois, ela teve uma grande ideia no Museu de História Natural de Londres e tocou um tubarão. Notou que sua pele era lisa quando tocada no sentido em que o animal nada, e áspera quando era tocada no sentido oposto. Inspirada, Fiona e seus colegas experimentaram diversos tecidos até encontrar um cuja textura imitava melhor a pele do tubarão. Outra mudança, talvez ainda mais importante, aplicada ao novo traje de natação, foi inspirada por uma analogia com um torpedo naval. Diferente dos trajes leves tradicionais, o que foi desenvolvido por Fiona cobria grande parte do corpo, como uma segunda pele. O novo traje, que passou a ser conhecido como Fast Skin, superou todos os anteriores. O Leathering Up de Fiona Fairhurst levou a uma vantagem competitiva tão grande que sua criação teve de ser banida para nivelar o jogo. Adicione uma dose de realidade às suas premissas. Olhe o outro lado da moeda. Pesquisas mostram que muitas decisões erradas são tomadas pelo excesso de confiança. Os autores dizem que um antídoto para o excesso de confiança é a discordância. Para tomar boas decisões, os CEOs precisam ter a coragem de buscar a discordância. Eles precisam de um advogado do diabo que sempre questione sua forma de pensar. Não é preciso dar a alguém este cargo, mas é preciso estar aberto a críticas e ter consciência de que a crítica tem uma função extremamente nobre, pois faz com que as pessoas ponderem melhor suas decisões. Aumente e reduza o zoom. Segundo os psicólogos, temos dois tipos de visão das situações, a visão interna e a visão externa. A visão interna se baseia em nossas próprias impressões e avaliações. Já a visão externa deixa de fora os detalhes, voltando-se a um quadro mais amplo. Os autores dizem que a visão externa é mais precisa, pois leva em conta várias experiências em vez das impressões de uma única pessoa. É como ter sua própria impressão sobre um restaurante e decidir visitá-lo, ou pesquisar no Google opiniões de pessoas que já estiveram lá, e só depois visitá-lo. A primeira é a visão interna e a segunda, externa. Consultar um especialista também pode ajudá-lo a tomar uma decisão baseada na visão externa. Reduzir e aumentar o zoom proporciona uma perspectiva mais realista das nossas opções. Sinta o clima. Quando sentimos o clima, usamos uma experiência concreta para tomar uma decisão. Os autores usam como exemplo um estudante que precisa decidir qual faculdade cursar, e dizem que essa é uma situação em que a técnica é muito eficaz. O estudante que pensa em cursar farmácia, por exemplo, poderia trabalhar em uma farmácia por algumas semanas. Poderia até se oferecer para trabalhar de graça a fim de conseguir um emprego. Dessa forma, ele teria uma experiência, uma maneira de injetar uma dose de realidade às suas percepções. Nos últimos anos, essa técnica passou a ser utilizada em muitas áreas diferentes. Os designers, por exemplo, adotaram a prototipagem. Em vez de passar muito tempo planejando o produto, eles montam rapidamente um modelo e o apresentam aos clientes. A reação dos clientes os leva ao próximo protótipo e o design vai melhorando a cada repetição. Os autores dizem que o hábito de sentir o clima nos proporciona uma alternativa, um jeito de enxergar a realidade em vez de tentar prevê-la. Distancie-se um pouco antes de decidir. Domine as emoções imediatas. É muito fácil perder a perspectiva quando estamos diante de um dilema complicado. Normalmente, as piores decisões que as pessoas tomam na vida se referem a escolhas feitas com base em emoções, raiva, ansiedade, ganância, etc. Mas não podemos ser escravos das nossas emoções. Esses tipos de emoções intensas perdem a força com o tempo.
É por isso que a sabedoria popular diz que quando temos uma decisão importante a tomar, deveríamos esperar pelo menos até o dia seguinte. Os autores dizem que é um bom conselho e que deveríamos levar a sério. Porém, para muitas decisões, não basta esperar esfriar a cabeça, é necessário ter uma boa estratégia. Suzy Welch, uma colunista de negócios, inventou uma ferramenta para fazer a triagem das nossas emoções. A ferramenta se chama 10-10-10. Para usar o 10-10-10, você precisa pensar nas suas decisões em 3 quadros temporais diferentes. Como se sentirá a respeito daqui 10 minutos? Como se sentirá a respeito daqui a 10 meses? E daqui a 10 anos? Pensar desta forma nos força a criar certo distanciamento das decisões. Essa mudança de perspectiva pode ajudar a ver as emoções imediatas de maneira mais ponderada. Respeite suas prioridades essenciais. Isso pode parecer apenas uma questão de bom senso, mas a maior parte das pessoas só define suas prioridades se forem forçadas a isso. Estabeleça suas prioridades e se comprometa com elas. Dedicar mais tempo a elas significa necessariamente passar menos tempo com outras coisas. Os autores sugerem que repasse a sua agenda da última semana e pergunte-se: o que especificamente eu poderia parar de fazer para livrar as 3, 4 ou 5 horas necessárias? Para que nossas escolhas estejam de acordo com as nossas prioridades, precisamos nos distanciar um pouco antes de decidir. Afastando-nos um pouco da situação, podemos identificar os conflitos de prioridade que dificultam as nossas decisões. Pode ser difícil conseguir esse distanciamento, mas distanciar-se não requer demora nem sofrimento. Fazendo uma simples pergunta: o que eu diria ao meu melhor amigo para fazer nessa situação? Podemos ver o quadro geral. Depois de tudo isso, conseguimos tomar a decisão difícil. Agora devemos ver o que acontece e também nos preparar para as consequências, tanto positivas quanto negativas. Esteja preparado para errar. O FMEA e o antemortem são técnicas que ajudam as pessoas a não se concentrarem em uma única e normalmente otimista suposição sobre o futuro. A técnica de explorar todas as possibilidades possíveis e preparar-se para os piores cenários combate o excesso de confiança. A nossa capacidade de julgamento se equivoca de várias maneiras. Os autores dizem que podemos errar ao deixar de considerar os problemas que poderíamos encontrar, mas também podemos errar quando deixamos de nos preparar para resultados positivos. Outra técnica interessante é defender-se do desconhecido. A ideia é presumir que você esteja sendo confiante demais e dar a si mesmo uma margem de erro saudável, assim como fazem os engenheiros, por exemplo, ao calcularem a capacidade de peso que uma obra suporta, multiplicando o peso calculado por 6 para ter uma grande margem de erro. Quando não adiantamos e nos preparamos tanto para os problemas quanto para o sucesso, aumentamos as chances de tomar as decisões corretas. Você conhece alguém que passou tempo demais no piloto automático? O modo piloto automático faz com que as pessoas ignorem oportunidades. Algumas pessoas passam a vida falando que vão fazer algo e nunca fazem. Em algumas situações, esse estado leva as pessoas a insistirem em uma decisão aparentemente fadada ao fracasso, como um casal infeliz na relação ou um executivo que se recusa a reconhecer que seu projeto favorito está indo mal. É quando a qualidade da persistência se transforma no problema de negar a realidade. Quando isso acontece, como podemos ajudar a pessoa a cair na real? Uma opção é definir um prazo final, a modalidade mais conhecida de cabo de detonação. Alguns prazos são naturais, como o prazo de entrega de um artigo para uma publicação diária. A gráfica precisa rodar em determinado horário. Não importa se o artigo está ou não pronto. Porém, é fácil esquecer-se que a maioria dos prazos que encontramos na vida é simplesmente inventada. Eles são cabos de detonação artificialmente criados para forçar uma ação ou uma decisão. Ajude-os a montar cabos de detonação e estimule-os a se responsabilizarem por aquilo que falam. Por exemplo, 6 meses atrás você disse que nesta data já teria concluído o seu projeto. Digamos que alguém muito próximo a você queira abrir um negócio. Você acha que a ideia é maluca, mas admira a paixão da pessoa. Então não quer ficar contra logo de cara. Em vez disso, você pode montar um cabo de detonação. Por exemplo,
Tudo bem, vamos tentar essa ideia, mas vamos concordar em não investir mais de $10.000 das nossas economias no negócio? Ou você pode dizer, vá fundo, mas se não conseguir um cliente pagante em 3 meses, vamos conversar sobre o plano B. Os autores dizem que cabos de detonação como esses podem definir um teto para o seu risco e também criar um conforto psíquico, permitindo que permaneçam no piloto automático até o alarme ser acionado. Como garantir que uma decisão será considerada justa? O processo MADE, quando é incluído na rotina da organização, contribui para esse senso de justiça, permitindo que as pessoas compreendam de que maneira a decisão foi tomada. Todos nós queremos acreditar que o processo que nos afeta é justo e que considera as informações certas. Mesmo se o resultado não for o desejado, a nossa confiança no processo é muito importante. Os autores dizem que ser decidido também é uma questão de decisão. É um modo de se comportar que nos possibilita fazer escolhas corajosas e confiantes, não porque sabemos que estaremos sempre certos, mas porque é melhor tentar e fracassar do que deixar sempre para depois e ter que lidar com o arrependimento. O processo certo pode nos levar à escolha certa, e a escolha certa, no momento certo, pode fazer toda a diferença. Sempre que estiver tomando uma decisão entre isso ou aquilo, repense a questão e livre-se do pensamento estreito. Para conhecer melhor as opções, converse com alguém que já resolveu um problema como o seu anteriormente. Tenha cuidado com o excesso de confiança e tente analisar as situações por ângulos diferentes. Opiniões contrárias são extremamente úteis. Domine as emoções, esteja preparado para resultados negativos e trabalhe com uma margem de erro considerável. Neste livro, você aprendeu que, diante de uma decisão, podemos ser nosso próprio inimigo. Podemos ter o pensamento estreito, tomando decisões entre apenas 2 opções, reduzindo as possibilidades. Também tendemos a coletar informações que reforcem nossas vontades, independente de ser a melhor opção, caindo na armadilha do viés de confirmação. Podemos tomar decisões equivocadas por não controlarmos nossas emoções ou por ter excesso de confiança. Através do processo MADE, podemos lidar com esses inimigos e tomar decisões de maneira mais segura, multiplicando nossas opções, enxergando o problema de ângulos e distâncias diferentes e nos preparando para possíveis problemas no caminho. Com mais segurança e confiança no processo, tomamos as melhores e mais justas decisões. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.